Vamos em frente. Depois disso, eu fui parar em Máquinas Piratininga, que fazia Máquinas Piratininga. Entre outras coisas, fez os laminadores contínuos de Companhia Siderúrgica Nacional e da Cosipa e também da Aço Minas. Então, uma empresa gigantesca que chegou num certo momento, teve a necessidade de recursos financeiros advindos de bancos de fomento e que, em função disso, tornou-se, entre aspas, uma estatal. Justamente quando se falava em privatizar todas as empresas estatais, o caso de Piratininga rumava contra essa corrente. Então, eu fui contratado juntamente com outro colega para fazer o quê? Fazer o contrário do que nós vínhamos fazendo até então, enxugar uma empresa ao tamanho e à filosofia original dela, de tal sorte que ela coubesse no bolso dos seus acionistas e não fosse uma contínua geradora de prejuízos em detrimento até do patrimônio público, uma vez que BNDES estava envolvido nisso. Então foi uma luta bastante difícil, é sempre muito difícil reduzir custos, onde dentro de custos tem o elemento humano, tem a família humana, tem assim por diante. Mas Piratininga Nordeste virou Votorantim, Piratininga Canoas virou Massa e Ferguson. Hoje eu sinceramente não sei se ainda continua na mão do Farina. E São Paulo vendeu todas as outras empresas, que eram 5, e voltou para a sua origem, que é a fabricação de equipamentos para colheita de algodão. Com isso, resumo também a história de Piratininga, onde eu fui vice-presidente estatutário, respondendo inclusive com 35, 36, pouco mais disso, de idade, inclusive com um patrimônio que eu nem tinha, eu tinha uma Brasília velha ou coisa parecida. Muito bem, essa é a história. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, toda essa história? Primeiro, é uma oportunidade rara de colocar num local só uma gama de experiências, né? O segundo motivo é para dizer para vocês todos que, na verdade, o meu diferencial com os demais profissionais que eu transito no dia a dia é que eu consigo enxergar esse todo, né? E cada célula, se eu posso dizer, desse organismo. Então, isso facilita o diagnóstico, né? Se nós formos bem realistas, hoje, na verdade, as universidades treinam e colocam no mercado pessoas que conhecem, né, uma pequena parte do todo e querem que o coitadinho consiga se interagir com todos os outros mais pedacinhos para fazer uma cabeça que, no meu tempo, estava tudo num lugar só. Então, o que aparentemente agilizou uma decisão, na verdade, complicou a tomada de decisão quando você quer um diagnóstico global. Isso está se tornando algo raro. Então, todo mundo pesquisa nas suas áreas quais são os defeitos, meses para resolver. Por quê? Porque não consegue visualizar o todo e pôr o dedo na ferida. É isso que eu tenho a impressão solene que eu sei fazer. Para encerrar, eu preciso contar um caso rápido que vai evidenciar isso. Eu morei um tempo em São Carlos. Trabalhei para uma usina de açúcar e álcool, a terceira da América Latina. Mas não era disso que eu queria falar. Eu queria dizer que, num determinado momento, eu estava fazendo uma apresentação lá em São Carlos de uma ideia minha, etc. E tinha lá, obviamente, 50, 60, não sei quantas pessoas. E, terminada a explanação, uma dessas pessoas chegou até mim e falou o seguinte: escuta, gostei da apresentação. E eu falava de formação de preço de venda, que é o tendão de Aquiles de 99% dos negócios. Não saber fazer preço de venda é um pecado capital. Muito bem, então ele me contava a história. Olha, seu consultor, eu faço meu preço assim, 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 assado.
né? E os meus concorrentes que estão inclusive do meu lado falam: pô, mas o senhor não pode fazer isso, não dá, não tem como, é mágica, é dumping, você está querendo jogar a gente na falência, enfim. Então o que eu queria? Eu queria que o senhor revisasse os meus preços. Como é que eu faço o meu preço de venda? E, né, depois de feitos os ajustes, o senhor tem duas saídas. O senhor faz o seu preço errado, seus concorrentes estão certos, ou o seu preço está certo. A segunda hipótese era verdadeira, estava absolutamente certo. Como poucas vezes eu vi um empresário pequeno com um conhecimento do assunto bastante evoluído e um sistema de software bastante evoluído também, né? Tinha lá um probleminha ou outro que se consertou muito bem. Passado isso, ele me pagou, eu fui embora, etc. Passado 2, 3 dias eu recebo um telefone pedindo que eu fosse até o negócio dele. Ele me contratou, resumindo uma longa história, para dar aos seus concorrentes, pago por ele, tá certo, uma aula de como formular corretamente o seu preço de venda. Porque vende-se a falsa ideia de que se eu vendo uma caneca, né, o outro lado da esquina que vende a mesma caneca, tecnicamente e obrigatoriamente tem o mesmo preço. Mentira! Eu posso ter uma estrutura de custo fixo minúscula e aquele lá pode ter uma estrutura de custo fixo imensa que ele tem que diluir no mesmo produto. Né? Então, a coisa não é assim tão verdadeira. Mas tudo bem, não vamos enveredar por aí. Então, eu dei esse curso de 5 ou 6 finais de semana, né? E a conclusão que todos chegaram era que, óbvio, não tinha outra, o cidadão tinha razão. O que aconteceu disso tudo? Aí nasceu a ideia de voltar o meu negócio para o microempresário, porque esse está mais desprotegido no mercado e às vezes tem até medo de falar: olha, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então, repetindo, o que eu quero é mostrar que, né, o foco no pequeno empresário às vezes tem, para nós consultores já com experiência, um resultado muito mais imediato, muito mais gostoso, muito mais participativo, como é esse caso. Era isso que eu queria passar para vocês. Consultem o nosso site, vamos continuar essa conversa mais vezes em outras oportunidades.